Olá, 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 olá. Hoje é dia 18 de abril de 2017. Agora são 9h53 dessa bolsa linda. Vamos lá, vou mostrar para vocês. É quase um reprise do que eu já fiz. Mas é como a gente faz leituras de tendência, né? Charles Dow. Então vou pegar o gráfico da Petro, talvez do petróleo, mais algum talvez, para a gente poder dar uma olhada como é que faz isso. Por que é importante? Isso ajuda a gente poder olhar a tendência para verificar que sentido está andando os papéis, né? E o ideal é que a gente sempre olhe de dois tempos gráficos para ver se há ou não alinhamento. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Vamos dar uma olhada aqui na Petro. Vamos começar com o gráfico semanal. Esse é o gráfico semanal da Petro. E vamos dar uma olhada aqui mais para o final do gráfico, e como eu já tinha feito a parte onde era a consolidação dele, eu vou pular essa parte do triângulo e vou mostrar aqui o posterior para poder depois fazer uma comparação com o diário, ok? Então vamos lá, esse aqui vamos pegar essa parte aqui que houve esse candle, que é o Morningstar, bem numa área de suporte, subiu, bateu aqui e voltou a descer. Então aqui eu tenho um topo, né, no gráfico semanal, ok? Vamos deixar ele marcado aqui, deixar ele mais perto aqui do candle, né, para depois no dia fica mais fácil da gente observar, ok? Bom, o mercado vai abrir já, talvez já o gráfico comece a pular aqui, então vamos lá. Então ele teve uma descida, ele rompeu o fundo desse candle, foi descendo, até que houve um primeiro candle que estava demonstrando uma força compradora, ao contrário do que a gente estava tendo, o que estava se apresentando até então, ok? Aí eu tive essa força compradora, ele rompeu o topo desse candle e fez um fundo maior do que o fundo do candle anterior. Então aqui eu já começo a ter uma subida, vamos colocar aqui uma setinha de subida, ok? Deixa eu só reforçar a cor dele aqui para depois ficar mais fácil da gente conseguir enxergar, senão ele fica muito difícil de enxergar aqui. Então eu tenho aqui uma descida e aqui um início de uma subida. Então ele fez aqui, ele marcou um fundo quando ele rompeu esse candle, subiu, e depois que ele rompeu esse novo candle, ele confirmou esse fundo, né? Então eu tenho aqui uma descida, uma subida, e ele fez esse candle, que é quase um shooting star aqui, bem numa LTB, e ele teve um próximo candle onde ele teve a máxima menor do que a máxima dele, e ele rompeu o fundinho do candle. Então aqui eu começo já a ter uma nova descida. Não copiou, não copiou. Por que não copiou? Vamos lá, agora copiou. Tá, aqui eu começo a ter uma nova descida, ok? Bom, então eu tenho um topo, um fundo e já um topo menor que o topo anterior. Eu tenho o candle, esse candle ele marcou o fundo aqui com o rompimento dele, e agora ele tem aqui a confirmação desse topo quando ele rompeu esse segundo candle. Okay? Agora, eu tenho subida já? Não. Quando é que eu vou ter subida? Só quando eu tiver o fechamento desse candle, que é dessa semana, e depois o rompimento desse candle. Se não houver o rompimento desse candle, eu continuo em descida. Então, em princípio, olhando essa parte do gráfico, eu estou em descida. Eu tenho uma tendência no semanal de queda, ok? No gráfico da Petrobras. Como fica no diário? Vamos dar uma olhada, esses mesmos pontos. Olha lá. Então, eu tive aqui um BB abandonado, que fez o topo do semanal, caiu. Ele fez aqui um fundo no semanal e depois ele fez um topo no semanal. E ainda está em queda no semanal. E como é que está no diário? Vamos fazer essa análise do diário. Vamos pegar então esse diário e vamos olhar ele daqui para lá. O diário, ele teve aqui esse fundo também.
Ele rompeu esse candle, então ele marcou um fundo aqui. E depois ele teve o rompimento desse candle que fez a confirmação do fundo. Tá? Então eu tenho mais uma setinha aqui. Deixa eu pegar aqui, não estou conseguindo pegar aqui. Eu tenho mais uma setinha aqui de subida, ok? Bom, aí ele fez esse candle, que foi um shooting star aqui bem numa resistência, que vem daqui, olha só que interessante, ele fez, rompeu o fundo dele, a máxima do candle seguinte foi menor do que a máxima do candle do shooting star, então ele marcou um fundo e depois ele confirmou um fundinho aqui, então ele teve um topo nessa região, ok? Vamos lá. Eu tive um candle que foi subida, foi rompido. E depois ele marcou o fundo aqui, depois que ele rompeu esse fundo. Então eu tenho aqui uma subida. Esse candle foi rompido e a máxima do candle posterior foi menor do que a dele. E depois ele teve a marcação aqui desse topo, desse segundo candle, ok? Então ele tem uma descida. Bom, com isso eu tenho então uma subida, uma descida, e essa descida termina aqui quando se rompe esse topo. Ok? Então eu tenho aqui agora. Vamos lá, tirar essas coisas daqui. Eu tenho agora uma subida, né, com rompimento, a mínima desse candle maior do que a desse candle. E assim por diante. Ele foi subindo, ok? Então eu tenho aqui já um fundo maior do que o fundo anterior. Ele foi subindo, subindo, chegou nesse candle. O próximo fez uma máxima menor do que a máxima dele. Ele marcou esse topo, ok? E então eu já tenho mais um topinho nessa região. Tá? Ele só não confirmou o topo. Então esse aqui é um topo de 60 minutos. Nós somos no gráfico diário, lembra? Okay? Desceu, aí ele teve aqui um próximo candle que superou esse candle e a mínima dele foi maior do que a mínima do anterior. Então eu já tenho aqui mais uma subidinha. Então essa subidinha, como ele não teve confirmação, ele só teve a marcação do topo, ele é provavelmente o zigue-zague dos 60 minutos. Bom, aí ele começa a subir e ele bate no topo, que é o mesmo semanal que a gente havia marcado. Então, até aqui, essa região, nós tivemos aqui uma subida, tendência de alta, né? Fiz um zigue-zague aqui, né? Vamos fazer o zigue-zague aqui. Eu tive esse zigue-zague confirmando uma tendência de alta no gráfico diário. Ok? Topos aqui e fundos mais altos do que os fundos e topos anteriores. Então isso aqui ficou bem claro, fica bem claro aqui. E agora, como é que ele está? Vamos olhar a sequência aqui dos candles. No semanal a gente sabe que ele está em descida e agora, até então, eu tinha um gráfico do semanal que estava em descida, que a gente fez os desenhos, e eu tinha um diário que estava subindo, ele estava contrário ao semanal. Ok? Então agora eu começo a ter uma inflexão, que é o que vocês ouvem aí os analistas falando, uma inflexão onde eu começo a reverter a situação do diário. Então eu tenho aqui, esse candle ele foi rompido para baixo. Ele tem aqui o candle seguinte, uma máxima menor do que a máxima desse candle e a perfuração dele. Então aqui nos 60 minutos, porque ele não confirmou o topo, ele só marcou o topo, eu tenho aqui um novo fundo. Não quer saber, vai lá, agora voa lá. Beleza. Então agora eu começo a ter um novo fundinho aqui. Até então, topos e fundos
mais alta do que os anteriores. Aí ele sobe, sobe, bate nesse candle aqui, bateu nessa LTA, que vira uma resistência, e começa a cair. Então aqui eu já tenho um topo, né? Ele não furou, então ele estava engolfado nesse candle, mas ele furou no próximo candle, ok? Então aqui eu tenho uma descida. Bom, o que que acontece aqui? Eu já tenho agora, com certeza, qualquer lugar que ele faça um fundo aqui, um fundo mais baixo do que esse, e esse topo mais baixo do que esse. Então agora eu tenho um alinhamento de dois tempos gráficos, o semanal. O que que isso demonstra para a gente? Que a gente tem agora uma tendência de baixa na Petrobras, na qual eu posso estar operando na ponta vendida, ok? Como é que eu começo a observar subida? Quando eu começo a ter os rompimentos desses topos anteriores, né? E começo a fazer fundos mais altos do que os fundos anteriores, como nós tivemos aqui. Isso seria ideal que a gente tivesse no semanal e a gente tivesse no diário, ok? Acho que isso fica bem claro, né, essa situação. Vamos dar uma olhada no petróleo, porque o petróleo é um pouco mais ele é um pouco mais difícil de conseguir enxergar, mesmo porque ele teve uma consolidação. Vou tirar essas coisas daqui, pronto. Mas a gente vai olhar o posterior, tá? Como a gente não olhou o da Petro, vamos olhar o posterior. Vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho um desenho aqui. Vou colocar topos de fundos. Vamos lá. Então, eu tive aqui um último topinho, vou começar por aqui. Ok? Eu tive um último topinho aqui, ele foi rompido, foi descendo, descendo, até que ele chegou num ponto que ele não foi mais rompido os fundos dos candles. E aí ele rompeu esse candle, então eu fiz um fundinho aqui, eu marquei um fundinho. Vamos lá, marcar o fundinho desse candle. Ok? Então eu tive um topo aqui e um fundinho aqui. Ele subiu e depois ele não fez mais máximas depois desse candle. Então ele começou a romper o fundo do candle e eu tive um topinho. Comecei a ter um topinho aqui. Né? Topo, topo e fundo. Até a hora que ele não rompe mais o fundo do candle. E aí ele começa a romper o topo do candle. Então aqui eu começo a ter uma subidinha, certo? Então até aqui o que aconteceu? Eu tive topos posteriores menores do que o anterior e fundos menores do que o fundo anterior. Então eu tinha uma tendência de baixa até aqui, certo? Acho que não há dúvida disso, né? Olha, eu tive isso daqui no nosso desenho, ok? Aí depois ele começa a subir, né? E eu consigo ter um novo topo. Nessa região. Vamos lá. Agora eu tenho um novo topo. Ups. Eita. Deixa eu apagar isso aqui e vamos por outro de novo. Estou acostumado a mexer com essa ferramenta. Vamos lá. Então, eu começo a ter um novo topo aqui. Ok? Bom, o que acontece agora? Eu não tenho um novo fundo, né? Mas eu tenho um novo topo. Eu tenho um topo maior do que o topo anterior, mas eu ainda não tenho um fundo maior do que o fundo anterior. Então, nesse caso, quando eu tenho... eu tinha um topo e um fundo, e eu faço um topo maior do que o topo anterior, mas ainda não fiz o novo fundo. Então, vamos começar a fazer uma análise aqui agora mais price action, né? Eu não tenho ainda uma tendência de alta. Quando é que eu vou ter uma tendência de alta? Charles Down, né? Toda tendência, ela se mantém até que ela acabe.
Então esse aqui é o exemplo. Eu tenho uma tendência de baixa, topos de fundos mais baixos que os anteriores, e depois eu crio um topo maior do que o topo anterior. Então, quando eu faço isso, eu perdi a tendência de baixa, mas ainda não tenho uma tendência de alta. Ah, mas já tem topo maior, mas eu não tenho fundo maior. Ah, mas com certeza ele vai fazer um fundo aqui e não vai bater aqui embaixo. Ele não sabe. Mas, a princípio, eu ainda tenho aqui uma tendência de baixa que foi rompida sem ainda tendência. Então, vamos supor que realmente ele desça e não pare essa descida e rompa esse fundo. Okay? Ele tinha rompido esse topo e ele pode romper esse fundo. Se ele romper esse fundo, eu não tenho tendência nenhuma no gráfico, fica uma confusão total. Essa é uma possibilidade. Agora, eu tive topos e fundos mais baixos que os anteriores, okay? Uma tendência de baixa. Como Charles Dow dizia, toda tendência ela continua até que ela inverta, que é o caso que aconteceu aqui. E rompeu esse topinho. Okay? Bom, então o que vai acontecer aqui? É aqui que a gente começa a olhar as probabilidades. Porque até então aqui eu estava fazendo venda. E a partir desse momento, eu posso até pensar em venda, mas com um risco muito grande, porque ele está sem tendência, porque eu não tenho mais queda. A queda acabou. Né? O que eu tenho aqui é uma correção até esse momento. Eu não tenho a inflexão, não começou a subir ainda. Essa última perna aqui não existe de subida. Então a gente tem que ficar de olho na tendência para que a gente não corra o risco de tomar decisões erradas. Aí o que acontece? Eu tenho regiões aqui, que são regiões de suporte, né, que eram antigas resistências, e que podem me dar pontos onde eu posso pensar em compras. Por quê? É porque eu já rompi o último topo, ela subiu vigorosamente, agora ele pode voltar a bater, sentir essas regiões e depois voltar a subir nessas regiões. É isso que os analistas fazem. Eles olham, veem as probabilidades agora de retomar uma subida, porque agora eu tenho uma perna de alta, né, mas não tenho uma tendência de alta ainda, mas a tendência de alta pode vir nessa região, pode vir nessa região, pode vir nessa região, e assim por diante. Então é assim que os analistas trabalham e têm grande sucesso de acerto, porque eles olham as probabilidades agora de começar a reverter a tendência. E a tendência só vai ser revertida quando eu fizer um topo mais alto do que esse topo anterior. Entenderam? Aí que está o segredo. Então, além de você olhar dois tempos, você vai olhar a probabilidade da mudança da tendência. E a mudança da tendência, a primeira mudança da tendência é a perna 1, perna 2, perna 3, que é tal qual a perna 1 ou 1,618 da perna 1. Essa perna 3. Então é onde dá o dinheiro no mercado. Então fiquem sempre atentos com esses desenhos. Esses desenhos são bons para a gente poder fazer essas análises. E para a gente poder ir aprendendo e reforçando nossos conceitos sobre tendências. Charles Dow. Essas ondas, elas são as ondas estudadas por Elliott, que ele diz que tem a onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. Depois a B e C para retornar a sua subida. Mas isso é um outro assunto. Mas nesse momento eu estou mostrando para vocês o que é a tendência. A tendência, ela tem a sua sequência de topos e fundos descendentes ou ascendentes. E você tem a reversão dessa condição assim que você verificar que eu tenho uma tendência de baixa, onde eu tenho um topo maior que o último topo, e eu começo a quebrar isso, ou numa subida eu tenho um fundo menor do que um fundo anterior. E aí que você vai começar a se preparar para fazer as suas operações. Ok? Então, basicamente, era isso que eu queria mostrar para vocês. É uma aulinha simples, rápida,
mas de muita valia. Depois eu vou falar um pouquinho num próximo vídeo, eu vou falar sobre forças, né? Como é que eu consigo sempre não, lógico, né? Ninguém é super-homem, mas como é que eu consigo aumentar minha probabilidade de ganhos, de acertos, que vocês acompanham aí, sempre usando o Ibovespa como benchmark? Como é que eu consigo bater o benchmark do Ibovespa? Sempre escolhendo os papéis com força. E eu vou explicar mais ou menos como fazer essa busca de papéis com força, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, e vocês vão poder fazer a própria leitura, independente de corretoras. Ok? Lembrando, eu não faço parte de nenhuma corretora, não sou nenhum agente de corretora, não faço propaganda de nenhuma corretora, vocês não vão me ver fazendo propaganda de corretora aqui, essa não é a intenção. A intenção aqui é fazer algo mais didático, alguma coisa que reforce meus conceitos, me ajude na minha leitura e que isso possa reforçar aí as minhas operações. Tem me ajudado bastante, acredito e espero que tenha ajudado vocês também. Então fica aí uma aulinha, uma dica, se quiserem alguma coisa, bater um papo sobre isso, ou tirarem dúvidas, ou pedir alguma análise. Nesse vídeo aqui embaixo no YouTube tem o meu e-mail, né, mostrar mais detalhes do meu e-mail aí, manda e-mail, ou no próprio YouTube, escrevam para mim, ok? Gente, não se inscrevam no canal, se inscrevam no canal para receber as informações que eu estou postando no vídeo, e fica aí um grande abraço, tchau!